Bom dia, graça e paz. Estamos começando a nossa aula da Escola Dominical deste domingo, dia 14 de junho de 2020. E quero convidar você a reunir a sua família para que juntos nós possamos sentar em torno da Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos pedir a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos e levante as suas mãos e vamos agradecer ao Senhor Todo-Poderoso. Senhor, eu quero te agradecer pela manhã deste dia. Quero te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que das tuas mãos nós temos recebido. Quero te agradecer, Senhor, por este novo dia e rogamos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor conosco venha falar através da tua palavra. Ó Deus, a tua palavra que é lâmpada, a tua palavra que é luz, nós rogamos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e o Senhor venha nos dar a orientação de que tanto precisamos. Ó Deus, visita cada pessoa que nos assiste neste momento, cada irmão, cada irmã, cada amigo, e permita, Senhor, que cada um possa receber uma porção especial do Senhor, Pai. Que haja renovo, que haja despertamento, que haja salvação. Ó Deus, que esta palavra possa encontrar guarida e promover mudanças, transformações. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos estudado em nossa escola dominical o tema revitalização da igreja. E ao longo de várias semanas nós temos abordado diferentes aspectos desta revitalização. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, cujo tema é a defesa da fé. E o versículo-chave da nossa lição encontra-se em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler o versículo? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15, assim está registrado. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Graças a Deus. Queridos, a nossa lição de hoje é uma lição de suma importância e ela traz para nós assim um grande desafio. O desafio da gente entender, o desafio de nós dialogarmos com o mundo de hoje, sem abrirmos mão da mensagem, sem abrirmos mão dos valores e a importância desse diálogo para nós entendermos o que acontece hoje no mundo para que nós possamos cumprir a nossa missão como igreja. Nós vivemos um momento desafiador e a introdução da nossa lição salienta a situação dos nossos jovens universitários, os nossos jovens cristãos universitários. O Instituto Lifeway, o ano passado, no ano de 2019, trouxe uma pesquisa com dados da Igreja Americana e essa pesquisa aponta que 66% dos jovens cristãos americanos abandonam a igreja nos anos da faculdade. 66%. A mesma pesquisa mostra que desse total de jovens que abandonam, 77% alegam razões relacionadas à igreja e até mesmo ao pastor. E 47% afirmam que a universidade desempenhou um papel importante neste abandono. Então vejam vocês que são números assim altíssimos, números
grandes, né? E que diz respeito à realidade da igreja americana. Nós não temos pesquisas que retratam a realidade da igreja brasileira, mas nós sabemos que a nossa situação também não é muito diferente. E diante de um desafio desse, o que fazer? Evitar a universidade? É o pensamento de muitos pais que incentivam às vezes seus filhos a fazerem um outro tipo de curso e não encararem o desafio universitário. Eu creio que a universidade não significa, evitar a universidade não significa que nós ficaremos livres dos grandes desafios espirituais do nosso tempo. O mundo todo hoje é um grande desafio. Hoje nós estamos vivendo um tempo que é chamado de pós-cristão. Então, para onde nós olhamos, nós podemos constatar que os valores, que a cultura cristã, tudo tem sido questionado. E nós precisamos estar preparados. Creio que em relação à universidade ela pode ser, em primeiro lugar, um instrumento de preparo para os nossos jovens no serviço de Deus. O que eu quero dizer com isso? Em relação, por exemplo, à obra missionária, os especialistas em missões afirmam que hoje nós estamos começando a quarta onda do período das missões modernas. Que onda é essa? A primeira onda do período moderno de missões começou lá em 1792, com William Carey, e a igreja foi despertada para alcançar as regiões costeiras do mundo. Cerca de 50, 60 anos depois, teve início o segundo período, a segunda onda de missões modernas. Hudson Taylor foi um protagonista deste período, onde a igreja não alcançou apenas a região costeira, mas a igreja penetrou nos continentes. No terceiro período, foi agora na segunda metade do século XX, e onde se mapeou o mundo e se traçou estratégias para nós alcançarmos os não alcançados. Então essas terminologias, povos não alcançados, janela 1040, são expressões que surgiram agora na segunda metade do século XX, que correspondem ao terceiro período de missões modernas. E agora estaríamos nós entrando no quarto período. O que significa este quarto período, entre muitas coisas? Que profissionais estariam saindo para trabalhar e evangelizar nos lugares não alcançados, ou que precisam novamente ser evangelizados. As portas estariam fechadas para pastores, para missionários, mas as portas estariam abertas para profissionais. E desta forma, muitos jovens têm atendido o chamado de Deus e ido trabalhar em lugares onde dificilmente o evangelho conseguiria penetrar. Vejam, nós podemos ter na universidade desta forma uma grande aliada, graças a Deus. Num de nossos últimos programas do Conexão dos nossos jovens, se debateu ali a questão do sagrado e do secular. E nossos jovens, juntamente com os debatedores, chegaram, graças a Deus, à conclusão de que a vida cristã é um todo. Não existe a minha vida espiritual e a minha vida secular. Se nós encararmos a vida nessa perspectiva, que é uma perspectiva do Novo Testamento, nós também podemos encarar a nossa profissão, mesmo aqui no Brasil, como um meio de serviço a Deus. Você se forma, você vai trabalhar e você vai encarar o serviço que o Senhor tem te confiado como um meio
de servi-lo. Você vai dar o seu melhor, você vai honrá-lo, você vai glorificá-lo através deste serviço. Creio também que, além da universidade ser um instrumento de preparo para o serviço de Deus, eu creio que a universidade pode ser um grande campo missionário. Tem sido assim ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E eu creio que Deus pode despertar nossos jovens para realizarem uma obra bonita, grande, nos campos universitários. Foi com este propósito que há anos atrás surgiu a Aliança Bíblica Universitária, a ABU, que temos espalhado no mundo inteiro. Jovens sendo despertados para ganharem outros jovens no campus universitários. Diante de tudo isso, eu gostaria de assim trazer uma palavra de exortação aos pais, um aconselhamento a você que é pai, a você que é mãe, diante do mundo que hoje nós estamos enfrentando, vivenciando. Crie seu filho para o mundo, pai. Crie seu filho para o mundo, mãe. Não coloque o seu filho numa redoma de vidro. Ajude o seu filho a criar convicções. Isso é muito importante, viu? É muito importante. Nós meditamos aqui há dias atrás na parábola do filho pródigo. E naquela ocasião eu fiz a afirmação de que acreditava de que o pai do menino que saiu, o pai do pródigo, ele chorou com a saída, ele chorou com a saudade, mas ele não chorou com a culpa. Não, aquilo que estava ao seu alcance para fazer, ele o fez. E aí o que eu quero dizer com isso? Deu o seu melhor como pai, deu o seu melhor como mãe, mas prepare o seu filho para o mundo, para a vida. Se ele sair dos caminhos do Senhor, a responsabilidade será inteiramente dele, mas você não precisará se consumir, se corroer por causa da culpa. E diante disso eu gostaria de indicar uma literatura, o livro Crer é também pensar, escrito pelo pastor John Stott, lançado no Brasil em 1984. Esse aqui é da primeira edição de 84, está até velhinho meu livro aqui. Foi o primeiro resumo que eu precisei fazer. 84 foi o ano do meu ingresso no seminário. E esse livro, ele vai tratar de algumas questões relacionadas à mente. Quais as questões que são abordadas por John Stott nesta obra? Qual o lugar da mente e da razão na vida cristã? Qual o lugar? A fé não é um assunto apenas do coração? É uma outra pergunta. Ou será que a fé também é algo relacionado à nossa razão? Eu creio que é. As experiências e emoções são mais importantes que o conhecimento intelectual? Então são algumas perguntas que John Stott ele vai abordar neste livro, que eu indico. Ele tem apenas 84 páginas e vale a pena você ler, ok? Vale a pena, ele continua sendo editado pela editora ABU, e eu faço essa indicação, você que é pai, você que é mãe, você que tem vivido num ambiente assim bastante questionador, eu faço a indicação do livro do John Stott. Diante de tudo isso, a nossa lição vai tratar de apologia. E o que é apologia? No versículo que lemos, e eu vou ler mais uma vez, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A palavra aqui, para responder
Na língua original aqui, né, a raiz é a palavra apologia, defesa. O que seria a apologética cristã? Seria o ramo da teologia que procura explicar as verdades da fé de um modo mais lógico e racional. Você vai explicar as verdades da fé de uma forma mais lógica e racional. Com toda certeza, no ambiente universitário, o jovem vai ouvir muitas afirmações que são antagônicas à nossa fé. Afirmações como: ser cristão é cometer um suicídio intelectual. Fecha aspas. Você já ouviu frases como essa? De que ser cristão é cometer um suicídio intelectual? Quero dizer para vocês que isso nós não encontramos apenas num ambiente acadêmico. Se nós olharmos com cuidado, até mesmo nos programas de televisão, como os crentes são retratados, às vezes colocados como pessoas que não pensam, como verdadeiros idiotas. Viu? Olhem as novelas, olhem os seriados que todos nós temos assistido, né? Eu gosto do tom humorístico do seriado Young Sheldon. E vejam, a mãe do menino que é gênio, do pequeno gênio, o Sheldon, ela é uma cristã, mas ela é retratada como se ela fosse uma idiota. É uma crítica à igreja. É uma crítica à igreja. Então a gente não vai encontrar só esse antagonismo dentro do ambiente acadêmico, mas para onde nós olhamos, nós vamos constatar esse antagonismo. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo este período que podemos denominar de pós-cristão. Ok? Agora, será que ser cristão é cometer um suicídio intelectual? Veja uma ordem de Jesus. Mateus capítulo 22, verso de número 37. A palavra assim diz: respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A ordem deixada pelo Mestre é que nós devemos amar ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Então, amar a Deus envolve emoções e envolve a nossa razão. Este é o mandamento, não é nós cometermos um suicídio, mas utilizarmos aquilo que Deus nos tem dado. Ao criar o ser humano, a questão da nossa racionalidade, nós precisamos amar ao Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa racionalidade. Vejam esta citação de Paul Little, abre aspas: no cristianismo, a fé baseia-se em fatos, não é contrária à razão. A fé vai além, mas não contra a razão. A fé ultrapassa a razão, ela é maior do que a razão, mas ela não contraria a razão. E aí, nós trazendo para a realidade dos nossos jovens, como liderança da igreja, nós precisamos refletir em não darmos apenas entretenimento eclesiástico aos nossos jovens. É muito importante que nós estejamos preparando nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens com alimento sólido. Eles precisam de alimento sólido, por quê? Porque eles vão se deparar com uma realidade dura no mundo, onde serão questionados, onde serão confrontados, e eles precisam estar preparados. Me lembro quando criança, e eu acredito que esta era uma marca da minha geração, por exemplo, que uma criança comia de tudo que se colocava na mesa. Se você colocasse um quiabo, um maxixe, a criança iria comer aquilo ali, legumes, verduras,
viu? Ela podia fazer cara feia, mas ela tinha que comer aquilo ali, ok? A geração seguinte, ela já escolhia o que iria comer, né? E o que a gente vê? Uma geração que não sabe comer frutas, que não sabe comer legumes, que não sabe comer verduras, não sabem saborear um bom quiabo, ok? É a geração do hambúrguer com a batata frita. Fazendo uma analogia, nós podemos dizer que nós temos uma geração que só gosta, em termos espirituais, de hambúrguer com batata frita. É uma geração desnutrida, não sabe nada da Bíblia e pode ser facilmente levada por qualquer coisa, por qualquer vento de doutrina. Nosso povo hoje não sabe e tem preguiça de pensar. E quando se depara com esse antagonismo aí no mundo, fica aí apavorado, não sabe o que fazer. Mas a palavra de Deus, ela mostra para todos nós que nós precisamos estar preparados para responder e para dar razão da nossa fé. Em segundo lugar, o segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a visão da Escritura e a apologia. Como que nós podemos ver a defesa da fé nas páginas do Novo Testamento? Quero primeiramente destacar a postura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele conclama aos crentes de Filipos. Leiam comigo, Filipenses, capítulo 1, verso 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O ambiente enfrentado por Paulo, o ambiente enfrentado pela igreja de Filipos, era um ambiente de antagonismo. Mas ele tem a preocupação dos crentes estarem firmes, dos crentes estarem juntos, viu? Lutando juntos pela fé evangélica. O que ele quer dizer aqui com essa expressão, lutando juntos pela fé evangélica? A fé aí é o conjunto de verdades recebidas dos apóstolos. É a nossa herança, o nosso conjunto de doutrinas, aquilo que nos foi passado, aquilo que nos foi transferido. É a nossa herança, é a fé evangélica. É a fé que é chamada em outros lugares de sã doutrina, de tesouro, pelo apóstolo Paulo. Vamos ver? Tito, capítulo 2, verso 1, está assim registrado. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. É o conselho do apóstolo Paulo ao pastor Tito. Ensine o que está de acordo com a sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Paulo vai ensinar o seu filho na fé, Timóteo. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nesse texto, duas expressões interessantes, né? Padrão das sãs palavras. Mantém. E depois, guarda o bom depósito. Em algumas traduções, guarda o tesouro, aquilo que te foi confiado. A igreja não pode abrir mão deste tesouro, não pode ser negligente no manter o padrão das sãs palavras. E era isso que Paulo fazia quando pregava. Ele, quando anunciava o evangelho de Jesus, ele vai usar o termo persuadir. Isso mostra o quê? Que havia um exercício mental. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 11.
Assim está registrado. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Notem, ele vai dizer que ele, ao pregar a palavra, ele procurava persuadir os homens. O dicionário Aurélio vai dar o seguinte significado para o verbo persuadir: verbo transitivo direto e bitransitivo. Fazer com que alguém se convença sobre a necessidade de alguma coisa. Induzir. O professor persuadiu os alunos em relação à viagem. Então é você induzir, é você convencer o outro, usar de argumentos. E isso envolve o quê? Isso envolve a lógica, a argumentação, racionalidade. Ok? O mesmo Paulo, ele vai convocar a igreja de Corinto, de Filipos. Então, foi o que nós vimos aqui. Ele convocando a igreja de Filipos para que a igreja pudesse lutar e lutar junto pela fé evangélica. Judas, o irmão de Jesus, ele vai escrever a carta lá no finalzinho do Novo Testamento e ele vai fazer uma outra convocação aos crentes, não à liderança, mas a todos os crentes. O que Judas vai falar? Judas, verso 3, diz assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. Vou ler de novo porque li errado. Para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A igreja toda, ela é convocada a lutar pela fé. Eu sou convocado, você que me ouve, que me assiste, também é convocado. E aí nós chegamos ao terceiro ponto da nossa lição. Qual é a importância da apologética? Qual é a importância de nós lutarmos pela fé, defendermos a nossa fé num mundo hostil, pós-cristão como o nosso? Em primeiro lugar, nós devemos lutar pela fé, pelo fortalecimento da nossa própria fé, ok? A apologética, ela nos ajuda a entender mais as nossas crenças, à medida em que nós nos inteiramos das suas evidências, da palavra de Deus, e também quando começamos a conhecer outros sistemas de crença. Tenho estudado, tenho feito cursos e abordado outras religiões nesses cursos, e quanto mais eu estudo a fé de outras religiões, mais eu agradeço ao Senhor pela fé que Ele nos tem dado em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Francis Schaeffer, num dos seus livros, quem foi Francis Schaeffer? Foi um teólogo, um pastor, um filósofo americano que faleceu nos anos 80. Ele escreveu um livro que nós temos em português, A Morte da Razão. E ele compartilha que ele estava dando um seminário sobre apologética para liderança, para pastores e líderes. E ao final do curso, um senhor já bem idoso chegou até ele e para compartilhar alguma coisa, e ao invés de falar de algum ponto que tivesse sido abordado, aquele senhor já bem idoso chegou para Francis Schaeffer e disse o seguinte: obrigado por me dar mais motivos para adorar o meu Deus. Ok?
Então, quando você mergulha no estudo da apologética, você mergulha no estudo da teologia sistemática, você tem mais motivos para adorar ao Senhor. O Senhor retirou o véu dos seus olhos, o Senhor tem se revelado a mim, o Senhor tem se revelado a você, e a nossa fé, através desse estudo, ela pode ser fortificada. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, é importante o estudo da apologética, porque através da apologética nós vamos ser capacitados para o testemunho. É muito comum nós nos depararmos com pessoas que têm medo de compartilhar a sua fé. Têm medo de serem indagadas e não saberem responder, de não darem a devida resposta. Veja bem, primeiro, você não é obrigado a saber de tudo. Não é. Viu? Mas você não deve ter medo de dar testemunho simplesmente porque você não sabe. Se você não sabe, você pode admitir que não sabe e você vai pesquisar. Ok? Agora, isso é um incentivo para que você venha se aperfeiçoar. E aqui eu quero encorajar os irmãos a fazerem cursos. Cursos que capacitam a pessoa a darem um melhor testemunho. A editora Fiel, por exemplo, tem um curso Fiel de Liderança. Você faz todo pela internet, custa R$ 29,90 e você tem todo o material ali disponibilizado. As videoaulas, você tem textos para sua leitura, exercícios, R$ 29,90. Existe o curso, por exemplo, do cristianismo básico, que você vai ter as noções básicas da nossa fé. Você vai ter o curso da teoria do design inteligente, com evidências científicas, dependendo do ambiente onde você trabalhe, você estude. Acho que é um curso muito interessante, viu? Então, eu quero com isso encorajar você a estudar, a se aperfeiçoar. São ferramentas que nós temos disponíveis nos nossos dias. Uma outra questão também que eu gostaria de incentivar seria a leitura de bons livros. Bons livros que servem como ferramenta. Por exemplo, esse livro aqui, Mente em Chama, Fé para o Cético e Indiferente. Escrito por quem? Blaise Pascal. Você sabe quem foi Pascal? Pascal foi um matemático, foi um físico e foi um homem segundo o coração de Deus. E ele concentrou as suas habilidades, todo o seu conhecimento científico, ele voltou para a área da religião, dando testemunho através de todas as descobertas feitas. Para você que faz parte, da área de exatas, é um excelente livro, viu? Então, ser um cristão não significa que, de repente, você está cometendo um suicídio intelectual, porque este grande matemático físico, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Vale a pena, tá certo? Então, para você que é da área de exatas, se você, por exemplo, você é da área de humanas, a menina da foto. Essa foto aqui, ela ficou muito conhecida nos anos 70, por ocasião da Guerra do Vietnã. Houve um ataque químico, eu não vou contar a história, e essa menina, ela aparece nua porque ela sofreu um ataque químico. O seu corpo ficou em chamas. E essa menina, ela vai, me perdoem a frase, ela vai comer o pão que o diabo amassou. Viu? Tem passagem por vários lugares, Cuba, Rússia, Canadá, Estados Unidos, viu? E depois ela vai se tornar uma embaixatriz da Unesco. E esse livro aqui é uma autobiografia, ela vai contar a história da sua conversão a Cristo. Então, nesse contexto todo de Guerra Fria, viu?
capitalismo versus socialismo, e você escuta tanta coisa, e você tem aqui a história de vida de alguém que sofreu por causa dessa disputa da antiga União Soviética, dos Estados Unidos, e essa pessoa vem a Cristo, é uma pessoa que quase morre, e ela vai vai ocupar uma posição tão importante dentro da Unesco. Para você que é de humanas, é uma boa leitura. Viu aí? Então, nós temos visto aqui por que é importante o estudo da apologética. A fé é fortalecida, vimos em primeiro lugar, vai nos capacitar para o testemunho, viu? Você que tem medo aí de falar de Jesus. Terceiro lugar, na demolição de vãs filosofias. Muitas pessoas têm uma ideia errada do que é o cristianismo. Muitas pessoas estão presas a uma rede, estão enredadas, não sabem o que é o cristianismo e têm um bloqueio em relação ao cristianismo. Existem razões ideológicas, argumentos contrários à fé, existem razões do nosso passado, como o cristianismo, erros que nós cometemos como cristãos, e aí nós precisamos admitir que o que foi feito foi erro, precisamos admitir, viu, que aquilo que se praticou foi contrário ao ensinamento da Bíblia, assim como do passado, hoje também, coisas que nós temos nos equivocado. Razões do coração. Existem pessoas que não querem abrir mão de alguma coisa para seguirem a Jesus. Então são bloqueios. São pessoas que estão enredadas, estão presas numa rede. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte à igreja de Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo está dizendo, cuidado, que ninguém vos venha enredar. Ele está falando da importância da gente conhecer as pessoas, da gente conhecer a estrutura do pensamento. Por que as pessoas elas pensam desta forma? Né? Alistair McCarthy, ele diz o seguinte, uma das habilidades mais importantes da apologética é saber escutar. Então, o grande desafio que está diante de todos nós é o diálogo com a sociedade. Nós precisamos ouvir as pessoas do mundo de hoje e nós precisamos refletir naquilo que a palavra de Deus nos ensina e darmos a devida resposta. Fico a pensar no exemplo do apóstolo Paulo, na sua passagem em Atenas. Paulo chega numa cidade idólatra, pagã, ele vê muitos deuses, muitos altares, e quando ele passa por ali, ele vai fazer a citação de filósofos e de poetas gregos, no objetivo de ganhar a simpatia daquelas pessoas. Vejam Atos capítulo 17, versículo 18. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Neste único versículo 28 de Atos 17, nós temos duas citações feitas pelo apóstolo Paulo. A primeira delas é de um filósofo, Epimênides. E o que Epimênides havia dito? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos.
O apóstolo Paulo leu isso, conheceu as palavras deste filósofo do passado, achou bonito, cristianizou isso, viu? A gente lê como se fossem palavras do apóstolo Paulo, mas ele está citando um filósofo grego daqueles dias. E ele não cita só o filósofo, ele também cita o poeta, porque dele também somos geração. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele tem um propósito, ele quer ganhar a cidade de Atenas, que era uma cidade pagã, que era uma cidade idólatra, e ele está dialogando com a cultura. Ele não demonizou a cultura, ele dialoga com a cultura, ele procura conhecer a cultura para que ele possa assim chegar e apresentar o evangelho àquelas pessoas. Ele chegou em Atenas e viu vários altares. E havia um altar dedicado a um Deus desconhecido. Quando ele viu aquele altar, ele bolou a estratégia. Naturalmente, aquele altar ao Deus desconhecido, é porque eram tantos deuses em Atenas, que eles ficaram com medo de terem esquecido de prepararem um altar para algum deus. Algum deus poderia ficar desgostoso. Então, prepararam aquele altar ao Deus desconhecido. Assim como dentro da nossa cultura existe um dia para cada santo e existe um dia no ano que é o dia de todos os santos. Ou seja, se algum santo ficar esquecido, ele vai ser lembrado no dia de todos os santos. O que Paulo vai fazer quando chega ali em Atenas? Olha só, Atos, capítulo 17, verso de número 23. Porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ou seja, Paulo vai dizer, vocês não conhecem esse Deus, mas eu conheço. E é esse Deus que eu estou aqui para anunciar a mensagem dele para vocês. Ou seja, ele dialogou com a cultura e ele está aí pregando o evangelho numa linguagem que aqueles homens pudessem entender. E esse é o grande desafio que nós temos hoje como igreja. Nós precisamos dialogar, nós precisamos conhecer, para que nós possamos assim cumprir a nossa missão. Concluindo a nossa lição de hoje, nós temos um grande desafio como igreja. E é o desafio de apresentar o evangelho como algo intelectualmente viável para uma sociedade pós-cristã e fruto do iluminismo. Nós precisamos estar preparados para responder às questões concernentes à nossa fé e assim cumprirmos a nossa missão. Nas palavras do apóstolo Pedro, o versículo que lemos no início e no meio da nossa lição. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Esta é minha responsabilidade e é sua responsabilidade também, crente. O Senhor deseja usar a mim, usar a você neste tempo. E nós precisamos viver neste tempo. Não vivermos hoje como se estivéssemos no passado. Nós temos desafios novos hoje. E o Senhor nos convoca você, jovem, a se preparar, a se aprofundar nas páginas da Bíblia, a deixar-se instrumentalizar para a glória, honra e louvor do Senhor.
Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela nos mostra o caminho a seguir. Senhor, vivemos um tempo de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muitos questionamentos. Ó Senhor, de muita incredulidade. E o Senhor nos convoca como igreja a tomarmos posição diante de Ti, diante da Tua palavra, diante do mundo que vivemos. E nós rogamos que o Senhor venha assim nos trazer grande despertamento, Senhor. Nós precisamos nos posicionar e lutar juntos pela fé evangélica. Eu rogo, desperta a minha vida, desperta este irmão, esta irmã que nos assiste agora. Levanta o teu povo e aviva a tua obra em nós, de um modo assim muito especial. Eu quero colocar diante de ti os nossos jovens, estudantes universitários, meninos e meninas que têm sido confrontados, ó Deus, com uma mensagem, ó Deus, totalmente contrária à tua palavra. E eu rogo que o Senhor venha orientá-los, que a chama não venha se apagar no coração deles, mas que eles venham a viver uma experiência viva e real contigo. Eu tudo coloco assim, Senhor, em tuas mãos. Ouve a nossa oração e nos fortaleça. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se o Senhor permitir, logo mais à noite, nós temos um encontro marcado. Grande abraço. Shalom Adonai.